Confesso aos irmãos que toda vez que eu subo aqui eu fico bem aflito, né? O coração acelera, dá frio na barriga, mas a palavra é de Deus, é tudo para a glória de Deus, não é nada nosso, né? Abra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. É muito bom estar na presença do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11 até o 13. Sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, sou grato ao meu pastor, à minha pastora, sou grato aos obreiros que aqui estão, porque quando você chega num lugar que você é cuidado, num lugar que você vê que não há vaidade, né, nas pessoas, você vê Deus operando grandes coisas. Quando você é cuidado, quando você vê que pessoas estão com você, te dando força a todo momento, preocupado com você, não aquilo que você pode dar, mas aquilo que, sabe, que você está, e as pessoas olham para você e te ajudam, sabe, te levam para lugares um pouco mais altos, isso é bom demais, irmãos. E nós encontramos isso aqui, nós encontramos cuidado, nós encontramos irmãos que querem estar com Cristo e servir a Cristo de todo o coração. Todos acharam? Verso de número 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Uma palavra de oração. Senhor Deus, nós entramos na Tua presença, Pai. O Senhor já tem falado conosco aqui, Senhor. Nós temos sentido a Tua presença neste lugar. Pai, continue falando conosco, a Tua palavra. Vai de encontro ao coração dos Teus servos. Fala aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Não sou nada, mas o Senhor é tudo. Tudo é do Senhor. Glorifica Teu nome aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Aqui nesta palavra, o Senhor falou muito ao meu coração quando eu comecei a ler ela. É uma palavra muito conhecida sobre Ana. Ana, uma mulher de oração. Ana, uma mulher de fé. Ana, uma mulher que passou um processo muito difícil e não entendia o processo que estava passando. Nós vemos aqui que Ana, ela não podia gerar filhos. E uma mulher nessa época, quando não gerava filhos, ela era jogada meio de escanteio, ela era jogada pela sociedade de lado, porque ela não poderia gerar filhos e o seu esposo dar linhagem à sua família. E nós vemos aqui que Eucana tinha outra mulher chamada Penina, e essa mulher, ela confrontava Ana, ela excessivamente ela irritava e afrontava, dizendo: eu tenho filhos, você não tem. E Ana passava por essa situação. Eucana amava muito Ana, tanto que quando ele saía ao templo para dar ofertas, ele dava ofertas a Penina, dava oferta a seus filhos, mas ele dava a sua melhor oferta a Ana. Ele dava porque ele amava ela. No versículo 8, Eucana diz: não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Ele falou para ela: por que choras? Por que está triste? Por que está abatida? Por que você está assim? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não te dou porção melhor? Eu não sou um bom marido a você? Por que está triste? Aqui nós vemos que as pessoas deixavam a Ana de lado por ela viver essa situação de não gerar. Só que Eucana amava ela, ele não deixava ela de lado, ele dava o seu melhor, ele amava ela, mas mesmo assim ela estava triste, porque ela não entendia o processo que ela estava passando. Ele não entendia o processo que ela estava passando.
Porque para ele eu sou bom para ela, porque ela está assim, triste, amargurada, não come, está dessa maneira. Porque só entende o processo que está passando quem passa o processo. As pessoas falam, mas por que você está assim? Por que você está dessa maneira? Ninguém entende o que você passa, mas é necessário passar um processo. Ela estava triste, abatida, desanimada, mas só ela entendia o processo que ela estava passando. As pessoas olham para nós e dizem, por que você está assim? Por que eu não sou bom para você? Eu não te ajudo? Eu não estendo as mãos? Por que você está assim? Mas o processo que nós temos que passar, e a palavra de Deus diz que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Ela tinha que passar esse processo. Tem coisas que nós temos que passar que é o próprio Deus que coloca na nossa vida. É o próprio Senhor que coloca para aprendermos algo do Senhor. Aqui ela passava por esse processo, triste, angustiada. Aqui a palavra de Deus diz que a sua competidora excessivamente irritava ela, para ela perder a paciência, para ela sair dos trilhos. Mas só que Ana perseverava. Ana, aqui a palavra de Deus diz que ela ia ao templo. Ela ia ao templo e ela chorava e ela orava. Ela estava sendo perseguida, ela estava sendo apontada, angustiada, triste por não poder gerar, se sentindo uma mulher inútil. Mas ela não deixava de ir ao templo, ela não deixava de buscar ao Senhor no templo. E quantas das vezes nós deixamos por situações, por processo que estamos passando de tristezas, angústias, sabe, de desespero. A primeira coisa que nós fazemos é deixar de estar no templo, é deixar de buscar ao Senhor, é deixar de estar aqui. Quando nós estamos aqui, nós entendemos que nós buscando ao Senhor, o Senhor traz refrigério à nossa alma. Quantas das vezes nós entramos nessas portas tristes, angustiados, abatidos, com problemas, mas quando nós ajoelhamos e oramos, e aí o Senhor começa no primeiro louvor a falar ao nosso coração, no segundo louvor o Senhor já traz refrigério, você não conseguia dar glória, e você já começa, obrigado Senhor, eu consegui chegar aqui, na palavra Deus já te transformou, te renovou, e falou, vai filho, porque eu sou contigo. Aqui é o melhor lugar de se estar. Nós temos que entender que o processo não nos faz. Nós temos que passar o processo entendendo que às vezes é o próprio Deus que coloca isso para aprendermos algo do Senhor. E nós entendemos, Ana entendia isso. Ela chorava angustiada, sendo irritada totalmente e afrontada toda hora. Mas ela estava aos pés do Senhor, porque ela sabia que no templo era o único lugar que ela teria resposta. É o único lugar que ela teria a resposta de Deus. Era a gente apontando e ela no templo adorando. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Independente de situação, venha à casa do Senhor. Fale com o Senhor, eu não vou desistir. O processo está doído, está difícil, eu não consigo. Mas Senhor, eu sei que o Senhor me ouvirá e me levantará. Eu não desistirei. E ela fazia isso, ela não desistia. Em nenhum momento. E a situação dela era muito difícil, irmãos. Não era fácil. Imagine você querer gerar, ter filhos e não poder, e alguém te apontar a todo momento. Você não consegue, eu consigo. Você não consegue, eu consigo. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. As pessoas olham e dizem, mas você não era aquele rapaz que estava na igreja, agora está aqui assim, aí não tem mais jeito não. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos traz de volta, Ele cuida de nós, coloca pessoas para cuidarem de nós, e nos levanta mais uma vez. E nós temos que entender, irmãos, que aqui é o que o Senhor nos levanta para a grande obra do Senhor. É aqui, irmãos, é nesse lugar que o Senhor fala conosco. Eu tenho que entender o processo que eu estou passando, porque às vezes é o próprio Deus que coloca, mas às vezes é nós mesmos que colocamos uma situação difícil. Eu tenho que parar no meio da tempestade e falar, para onde eu vou, Senhor? Me ensina aonde eu devo andar, aonde eu devo ir, o que eu devo fazer. Está difícil, mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu estou aqui na sua casa, não vou parar, mas me ensina. Nós temos que entender a voz de Deus. Nós procuramos amigos, pessoas, mas às vezes não procuramos o próprio Deus. O próprio Deus.
Eucana não entendia porque ela estava triste, ela sabia que ela queria gerar. O próprio Deus colocou essa situação na vida dela. E ela falou, eu sei que se eu continuar orando no templo, buscando, eu sei que o meu Deus me ouvirá e mudará a minha história. Nós também vemos, irmãos, aqui, num segundo tópico que eu quero trazer para os irmãos, a acomodação. Quando nós nos acomodamos, algo de ruim pode acontecer nas nossas vidas. Nós vemos que o sacerdote Eli, quando ele aparece aqui no versículo 9, ele está assentado numa cadeira. Deus tinha escolhido Eli para um propósito. Ele era sacerdote do Senhor. Ele tinha uma função, receber a oferta do povo e entregar a Deus pela sacrificação dos seus pecados. E ele estava sentado numa cadeira. E a palavra de Deus diz que seus filhos Hófni e Finéias roubavam a oferta e dormiam com mulheres na porta do templo. Simplesmente porque ele se acomoda naquilo que Deus colocou na mão. Ele tinha um ministério, Deus tinha separado ele, a sua família, para servir ao Senhor e o povo. Só que ele se acomoda. Ele não vai adiante. Ele não segue adiante. E essa acomodação faz que ele caia da cadeira, quebre o pescoço e morra. Quando nós nos acomodamos naquilo que o Senhor colocou na nossa mão, se Deus colocou um ministério na sua mão, se Deus lhe confiou algo, faça com perfeição. Independente da situação, faça. Senhor, está doendo, mas eu sei que o Senhor confiou, não é meu, foi o Senhor que me deu. Então eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou honrar ao Senhor, porque foi Ele que te escolheu, não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre que o próprio Senhor te escolheu e te capacita para isso. E nós temos que entender isso, entender que nós não podemos nos acomodar, porque quando nós nos acomodamos, algo ruim pode acontecer. E a palavra de Deus diz aqui que ele morre assentado numa cadeira. Quantas das vezes o Senhor te pede para fazer algo? Quantas das vezes o Senhor te confia algo? Ah, mas hoje eu estou cansado. Ah, hoje eu estou abatido. Hoje essa situação me deixou triste. Ah, hoje eu não vou. E o Senhor fala, mas eu te escolhi para isso. Eu te chamei para isso. Eu te remi para isso. Não foi para você ficar sentado, foi para fazer a minha obra. Então busque, ore, persevere, não pare. É isso que nós temos que entender. O Senhor nos chamou para algo. Então faça esse algo com perfeição. Faça esse algo com perfeição, com amor, entendendo que o Senhor é dono de tudo. Nós temos que entender isso. Samuel aqui, ele estava crescendo no templo, crescendo no Senhor. Deus chama Samuel e diz que ele vai tirar Eli da cadeira. Fala, eu vou tirar Eli da cadeira e vou te colocar como sacerdote no lugar. Samuel não fica feliz. Samuel, a palavra de Deus diz que ele não dorme a noite inteira com o seu coração aflito, porque teria que falar para ele isso, essa palavra que Deus mandou para ele. Irmão, só pode sentar na cadeira quem fica triste da pessoa que vai sair da cadeira. Eu não posso jamais ficar feliz porque Deus está tirando alguém e me colocando no lugar. Jamais. Eu tenho que entender que a obra é do Pai, a obra é de Deus, a obra não é minha, não é nossa. Então, se Deus colocou Samuel ali, é porque ele tinha se acomodado. Ele tinha se acomodado e Deus colocou Samuel no lugar. Mas só que Samuel sabe da responsabilidade que é se assentar na cadeira. Ele sabe da responsabilidade que é ser um sacerdote. Ele sabe da responsabilidade que é ser um profeta. Ele sabe da responsabilidade que é ser um juiz. E nós temos que ter responsabilidade com a palavra de Deus, com a casa de Deus, com as coisas que Deus nos ensinou e nos confiou a fazer. Temos que ter, irmãos. Deus nos usa, nos abençoa, mas nós temos que ser gratos ao Senhor a todo momento. Estar na casa de Deus, fazendo aquilo que Deus nos escolheu para fazer, com amor, com perfeição, a todo momento. E a palavra de Deus diz que, aqui no verso de número 12, que Ana, ela estava tão angustiada, mas ela faz um voto, ela persevera na oração, ela é perseverante, está triste, angustiada, amargurada, ferida, mas ela persevera na oração. Ela ora, busca o Senhor e faz um voto. Se tu te atentares, Senhor, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão,
ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. A oração de Ana, ela é excepcional. A oração de Ana, ela tira todos os paradigmas da nossa vida. Porque quantas das vezes nós oramos ao Senhor, me dá, Senhor, faz por mim, Senhor. Mas a Ana aqui não, ela fala, se o Senhor fizer o desejo do meu coração, eu darei ao Senhor. Eu darei ao Senhor, Ele estará na casa do Senhor todos os dias. Ela estava passando aflição, triste, e não sabia o que ela ia gerar. Ela não sabia o que estava para ser gerado na vida dela. Seria um grande profeta, seria um grande juiz, seria um grande sacerdote. Penina irritava ela severamente, mas só que o que seria gerado através da vida de Ana seria incrível, maravilhoso, grande. E o Senhor às vezes nos coloca em certas situações e nós não imaginamos o que devemos aprender ali. E o Senhor nos ensina, porque há uma grande obra, há uma grande coisa a fazer, e nós precisamos passar por isso para aprender, para levar ao Senhor. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Entender que quando nós perseveramos na oração, o Senhor escuta. Quando perseveramos na oração, o Senhor responde. Então nós temos que orar, mesmo desanimados, mesmo não querendo, mesmo cansados. Nós temos que orar, porque é a única que nos leva a Deus, a única coisa que nos leva a Deus é a oração, a falar com Deus, a estar com Deus. É isso que nós temos que ter, irmãos, na nossa vida. Oração, perseverança, intimidade. Nós temos que ter isso com Deus. Obediência ao Senhor, naquilo que Ele nos confiou. Nós temos que ter. Sem isso nós não somos nada. Está doendo, está difícil? Vai. Está doendo, está cansativo? Vai. Faz. Senhor, eu não estou entendendo o processo, mas eu sei que o Senhor pode resolver este processo. Eu não estou entendendo a situação, mas eu sei que o Senhor é fiel. E se eu continuar na Tua presença, no templo, orando, o Senhor me ouvirá e mudará o meu cenário. Só o Senhor pode mudar o cenário das nossas vidas. Só o Senhor pode mudar o cenário das nossas vidas, mais ninguém. Então faça, porque o Senhor te escolheu para fazer, então faça. Não pare, não desista, não deixe te desanimar por nada. Faça o que o Senhor te confiou. Ore, persevere, e o Senhor mudará o cativeiro. O Senhor mudará a situação. Nós temos que entender isso, irmãos. Entender que o Senhor fala conosco a todo momento. Eu falo isso aqui excessivamente, irmãos. Eu insisto nisso. Eu insisto. O Senhor quer algo maior conosco. Ou será que nós estamos aqui por mais um culto? Numa noite fria dessa daqui que tem hoje. Você está aqui porque você quer Deus. Porque você quer ouvir a voz de Deus. Porque você quer servir a Deus com todo o seu coração. Senhor, eu estou cansado, mas eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero te servir. Eu quero te adorar. Eu tive um dia cansativo, mas eu quero te adorar. E o Senhor se agrada daquele que busca com todo o coração. Daquele que faz com todo o coração, com amor, com perseverança na oração, estando na presença do Senhor. Nós temos que entender o que o Senhor quer conosco. Nós estamos tendo um culto de oração aqui, irmãos, que eu vou falar para vocês, está sendo algo extraordinário na minha vida. Está sendo algo aqui que a gente não consegue às vezes entender. Eu estava falando com a minha esposa, eu não consigo entender, o Senhor está fazendo tanta coisa maravilhosa na nossa vida, sabe? É porque nós estamos buscando de coração. Quem veio segundo aqui viu o que aconteceu. Eu te convido, sabe? Eu te convido a estar aqui, orando, buscando e se entregando no Senhor. Quarta eu estou lá, Senhor. Domingo na escola dominical eu vou aprender. Domingo à noite eu vou estar lá, Senhor. Eu quero viver algo extraordinário. Viver coisas maiores, irmãos. Sair do comodismo, sabe? Sair dessa situação. Nós deixamos o dia a dia afastar de Deus às vezes. Às vezes nós falamos com Deus um período, outro não, mas esse é o momento de você se achegar aqui. Senhor, eu já fiz muitas coisas, eu deixo lá o arroz, o feijão, quando eu chegar eu faço, eu deixo as coisas lá, eu vou te servir, eu vou estar aí para te adorar, fala comigo, eu quero coisas diferentes. É isso que nós temos que desejar, porque é tudo dele, é tudo para ele. Sabe, isso aqui é tudo passageiro. Quando nós entendemos que o Senhor é tudo, nada nos faltará. Sabe, irmãos, vamos viver isso no Senhor. Não aceite chegar à casa de Deus e sair da mesma maneira que você entrou. Senhor, eu não posso sair daqui sem ouvir a Tua voz.
Ana, ela orava, persistia, porque ela sabia que o Senhor ouviria a voz dela, sabia que o Senhor faria coisas grandes por ela, e é isso que nós temos que entender. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, amanhã pode ser tarde. Sabe, nós colocamos muito o amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu começo. Não, é hoje, Senhor, é hoje que eu te quero, é hoje que eu preciso do renovo, é hoje que eu preciso da tua presença, é hoje que eu quero que o Senhor mude a minha história, é hoje. Precisamos do Senhor a todo momento da nossa vida. E quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor muda a nossa vida, as pessoas olham e dizem: eu quero isso que você tem. Você está diferente. Você está diferente. Você não era assim. O que aconteceu? Foi o Senhor que mudou a minha história. Foi o Senhor que mudou o meu viver. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Ele. E o Senhor faz isso na nossa vida. Se nós começarmos a pensar como era a nossa vida antes do Senhor, irmãos, aí nós olhamos e falamos: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor foi bondoso comigo. Obrigado porque eu estava lá perdido, desamparado, triste, passando em angústias, tristezas. Eu não via saída, mas o Senhor me resgatou. O Senhor ouviu a minha oração. E hoje eu estou aqui para te adorar, para te louvar, fazer a tua vontade e o teu querer. Nós temos que entender que em momentos difíceis, de extrema dificuldade, o Senhor quer que nós ajoelhamos, oramos e falamos com Ele, porque Ele dará o refrigério. Só Ele vai dar o refrigério. Só Ele vai te levantar, meu irmão. Só Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Nós temos que entender isso. Sabe, sair daqui diferentes, sair daqui falando: Senhor, eu não vou ser o mesmo que eu fui hoje e amanhã. Amanhã eu vou ter mais, garra, vontade. Amanhã eu vou querer mais coisas contigo. É assim a cada dia. Dê o seu melhor a Deus, porque todos os dias Ele te guarda. Todos os dias Ele te resgatou, morreu na cruz por mim, por você, nos deu a oportunidade de conhecer. Foi Ele que nos escolheu. Eu falo isso aqui direto. A gente tinha tanta religião para seguir, tantas coisas para estar, tantos lugares para estar, mas nós estamos aqui, porque Ele escolheu você. Ele te escolheu e você ouviu a voz dEle. Porque quantas das vezes as pessoas trazem uma palavra: Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus pode mudar a sua vida. Que isso? Não dá nada, isso é conversa, isso é balela. Mas quando o próprio Deus toca no seu coração, quando o próprio Deus vem de encontro a você, você não consegue deixar de estar aqui. Você não consegue deixar de fazer a vontade de Deus, independente da situação. Então busque, porque Ele dará refrigério, consolo, amor, graça. Nós temos que entender o que o Senhor quer conosco. Não desista em nenhum momento do Senhor, nenhum momento. A palavra de Deus diz que da boca dela não saía nem palavras ela conseguia falar, de tanta aflição, de tanta tristeza, sabe? Mas ela estava no templo orando com o seu coração. Ore com o seu coração, se deleite ao Senhor. Quantas das vezes nós dobramos nossos joelhos e falamos só: Senhor, obrigado. Não, irmãos, converse com Deus, fale com Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Eu confio na sua palavra, eu sigo a sua palavra. Fala comigo, eu quero viver algo novo, sabe? E ela não falava, mas o seu coração estava ali: Senhor, escuta a sua serva, atende a sua serva. Se o Senhor me dá, vai ser do Senhor. Se o Senhor me atender, vai ser do Senhor. E o Senhor atende a sua petição. O Senhor atende a sua petição. No capítulo 2, é o cântico de Ana. Eu só vou ler um versículo para vocês. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela se alegra na salvação. Ela fala: não fui eu, foi o Senhor. Não fui eu que gerei, foi o Senhor que me deu. Não fui eu, foi o Senhor.
ela dá toda a glória, toda a honra. E quando nós fazemos isso, o Senhor estende a sua mão e fala: filho, eu vou te abençoar, porque não é para você, você está dando para mim. Então dê tudo ao Senhor, que Ele te ouvirá. Não é a nossa força, não é o nosso eu, não é o nosso braço, é o Senhor. Não é você que canta bem, não é você que prega bem, é o Senhor que te dá, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te levanta. E nós temos que entender isso. Exalte ao Senhor, dê tudo ao Senhor e tudo Ele fará por você. Tudo, irmão, se você dá tudo ao Senhor, tudo Ele fará para você. Porque não é para sua honra, não é para minha honra, é para a glória dEle. É tudo por Ele. Se eu tenho, foi Ele que me deu. Se eu estou aqui, foi Ele que me redimiu, me trouxe aqui. Se eu tenho uma família abençoada, foi Ele que me deu. Se eu tenho um carrão, foi Ele que me deu. Se eu tenho uma boa casa, foi Ele que me deu. É tudo dEle. Porque quando nós prendemos nosso coração nas coisas materiais, nós estamos perdidos. Perdidos, porque tudo isso passa. A traça vai comer. O ladrão pode roubar, mas é a palavra que está guardada no seu coração, irmão. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode usar, o inimigo pode te apontar, mas você sabe que a salvação ninguém te tira, ninguém rouba a salvação de você, ninguém, porque você entende que o Senhor é contigo a todo momento. E nós precisamos disso, precisamos do Senhor. Eu preciso do meu Deus todos os dias. O Senhor sabe a alegria que eu estou de estar aqui na presença do Senhor, de fazer parte desta igreja, dessa família. Sabe, irmãos, eu falei do culto de oração aqui, e eu estava orando pela minha filha mais velha, né? Ela vai fazer 15 anos agora, e ela estava meio afastada do caminho do Senhor, não estava indo na igreja com a mãe dela, e eu estava orando, porque é uma fase difícil, 14 para 15 anos, e Senhor, visita a minha filha, visita ela. Está triste com algumas situações, e ontem eu recebi a notícia que a minha filha estava na minha casa, e ela começou a ouvir hinos, e ela mandou uma mensagem para a mãe dela, e falou assim: mãe, eu quero voltar para a igreja, eu sinto falta da igreja, eu sinto falta de Deus. E hoje ela falou assim, aí eu comecei a conversar com ela, ela falou: pai, sexta-feira eu vou na vigília, eu estou sentindo a presença de Deus, eu quero Deus, eu estava triste, mas Deus, pai, sabe, me trouxe uma alegria. Irmãos, isso é resposta de oração. Deus ouve oração, irmãos. Se seu filho está afastado, continue orando, não desista. Se seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, continue orando, continue orando, continue orando. Sabe, o Senhor ouve a oração e Ele muda cenários. Sabe, Ele muda cenários. Eu fico muito feliz, irmãos, por isso, porque Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida, através da nossa perseverança. Independente de situações, nós estamos aqui adorando, buscando ao Senhor, com harmonia, cononia, sabe, recíproco de todos. Isso é maravilhoso. Nós temos que aprender que uma família unida, eu sozinho eu não consigo nada. Mas se o meu irmão me ajudar, se o meu irmão estiver comigo, eu vou conseguir prosseguir, eu vou conseguir continuar. E nós temos que ser grato ao Senhor em tudo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Só André.